O clique que você dá para abrir uma porta automática de supermercado, o comando que apaga as luzes da sua sala e o algoritmo que decide exatamente qual vídeo deve aparecer na sua tela a seguir, não são eventos isolados. Eles fazem parte de um sistema de automação invisível que, silenciosamente, está reescrevendo a maneira como ocupamos o espaço urbano e como interagimos com o mundo ao nosso redor. O que parece ser uma evolução de conveniência esconde uma transformação profunda na nossa autonomia de decisão. Tudo começou com a promessa de eliminar o atrito. A ideia era simples: se podemos automatizar o mundano, sobra mais tempo para o essencial. Mas à medida que a automação deixou as fábricas e invadiu a vida doméstica e os fluxos de trabalho, o custo dessa eliminação de atrito começou a surgir de maneiras menos óbvias. A eficiência extrema, quando aplicada a cada pequena escolha diária, acaba por estreitar o nosso campo de visão. Quando uma interface decide o caminho mais rápido para o seu trabalho, ela não apenas otimiza o seu tempo, ela elimina a possibilidade de você descobrir um novo caminho, encontrar um obstáculo ou simplesmente observar algo fora do seu trajeto habitual. A automação, por natureza, prioriza resultados previsíveis. E o mundo, por definição, é imprevisível. Esse é o primeiro ponto de fricção entre a tecnologia e a experiência humana, o desejo de controle total sobre o ambiente em troca da perda de agilidade diante do imprevisto. Muitas empresas hoje utilizam sistemas de gestão de demanda que não apenas prevêem estoques, mas ditam o ritmo de trabalho de funcionários em tempo real. Não se trata mais de gerenciar uma equipe, mas de gerenciar um fluxo de dados onde o humano atua como um corretor de falhas da própria máquina. O trabalhador, em vez de tomar decisões, segue as instruções emitidas por um painel. A responsabilidade é terceirizada para o sistema, o que cria um novo tipo de risco operacional, a atrofia da capacidade de improviso quando a tecnologia falha. Se você está acompanhando o raciocínio, percebe como a conveniência de hoje pode se tornar a fragilidade de amanhã. O segundo nível dessa mudança ocorre na esfera da segurança. Cidades inteligentes integram sensores de som, câmeras de alta definição e sistemas de reconhecimento de padrões para prevenir crimes ou acidentes. O fascínio inicial é inegável, uma cidade que vigia a si mesma, garantindo fluxos de tráfego fluidos e pronta resposta para emergências. No entanto, o custo dessa onipresença é a digitalização total do comportamento humano em espaços públicos. Em um ambiente totalmente monitorado, o comportamento das pessoas tende a se tornar performático. Quando sabemos que cada passo está sendo processado por um algoritmo que avalia riscos, mudamos inconscientemente a forma como nos movemos, o que vestimos e com quem interagimos. A tecnologia, que deveria apenas observar, passa a moldar o que é considerado comportamento normal. O dilema aqui não é sobre privacidade no sentido clássico, mas sobre a conformidade gerada pelo monitoramento constante. Aprofundando a análise, chegamos ao trabalho administrativo. Sistemas de inteligência artificial agora geram relatórios, redigem e-mails e organizam agendas com uma precisão que um humano levaria horas para replicar. Isso reduziu drasticamente o tempo gasto em tarefas operacionais. Porém, surgiu um efeito colateral curioso: o aumento da carga cognitiva em tarefas que exigem verificação. Como o sistema raramente erra de forma óbvia, os humanos deixam de revisar profundamente os resultados. A confiança na máquina torna-se absoluta e a atenção humana para detalhes críticos diminui. Esse é o ponto onde o conforto se torna dependência. O que acontece quando o sistema, por um erro de lógica não identificado, começa a tomar decisões baseadas em correlações falsas, mas que parecem perfeitamente lógicas. Em uma estrutura de trabalho automatizada, o erro pode ser replicado em escala antes que qualquer pessoa perceba a falha. A tecnologia, que deveria servir como uma ferramenta de suporte, acaba por ditar a direção da empresa, pois o fluxo de trabalho foi construído em torno dela e não o contrário.
Considere a rotina em um ambiente de escritório moderno. Milhares de decisões por dia são tomadas por softwares integrados. Do agendamento de reuniões à análise de risco financeiro, tudo passa por processos automatizados. A habilidade humana de entender o contexto, o tom de voz ou a intuição sobre um colaborador torna-se secundária frente ao dado processado. A empresa ganha em velocidade, mas perde em discernimento. A tecnologia, no entanto, não é a culpada por esse fenômeno. O culpado é a nossa inclinação natural a ceder o controle a qualquer sistema que nos poupe do esforço mental. O risco real não é que a tecnologia tome o lugar das pessoas, mas que as pessoas se tornem extensões do sistema, incapazes de operar fora das margens da automação. Quando o sistema de casa inteligente decide a temperatura ideal e o sistema de tráfego decide a melhor rota, e o sistema de trabalho decide as prioridades, o espaço para a vontade individual diminui drasticamente. Estamos construindo um ambiente onde a maior virtude é a conformidade com o algoritmo. O ponto de inflexão ocorre quando percebemos que o sistema não é estático. Ele aprende, evolui e, acima de tudo, se autoajusta para nos manter dentro dos seus parâmetros de eficiência. A pressão para seguir a sugestão da máquina aumenta à medida que a própria infraestrutura da vida urbana e do trabalho é desenhada para favorecer quem utiliza essas ferramentas. Tentar operar fora desse sistema torna-se caro, lento e muitas vezes socialmente isolado. A questão central que devemos nos fazer não é o que as IAs podem fazer, mas o que estamos dispostos a deixar de fazer em nome da eficiência. Cada vez que permitimos que uma tecnologia tome uma decisão por nós, estamos essencialmente cedendo um pouco da nossa capacidade de navegar na incerteza. A longo prazo, isso transforma nossa própria estrutura cognitiva. Ao final dessa investigação, vemos que a tecnologia não está dominando o mundo através de um evento único ou catastrófico. Ela está nos envolvendo através de uma série de microconcessões que, individualmente, parecem inofensivas e até vantajosas. A automação é um convite sedutor para que paremos de pensar onde o sistema pode pensar por nós. O futuro próximo, portanto, não é sobre máquinas que pensam como humanos, mas sobre humanos que se acostumaram a pensar apenas através das máquinas. O perigo não reside na inteligência artificial, mas na nossa crescente incapacidade de sermos autônomos sem ela. A eficiência que buscamos como libertação pode, na verdade, estar construindo a gaiola em que operaremos nossas próximas decisões. O sistema está pronto, a pergunta é se nós ainda estaremos aptos a desligá-lo, ou se sequer saberemos como agir se ele, um dia, parar de funcionar.